Muito bem, então, boa noite, bem-vindos à nossa aula aberta do 7K. Isso vai virar uma tradição, né? Eu já falei, deixa eu colocar de um jeito aqui, que a gente... Pronto. Já falei para vocês, né, que a cada 1.000 seguidores agora, a gente vai fazer uma aula aberta, né? Com um tema que for de interesse de vocês ou com um tema que for oportuno para o momento, assim. E aí, para esse momento, eu achei muito oportuno a gente fazer uma aula aberta sobre neuropsicologia cognitiva não restrita. Olha, agora eu estou passeando aqui entre vocês. Agora que eu vi você, Cris. Boa noite, Cris, querida. Bem-vinda, há quanto tempo? Nossa, gente, vocês não sabem... Oi, Dominiquina, boa noite, tudo bom? Bom. Eu me sinto tão privilegiada de vocês me entregarem o fim do dia de vocês. Michele também está aí, que eu vi. Muito bom. Gente, tá. Então vamos lá. Esse momento, por que a neuropsicologia cognitiva, ela é um tema oportuno, né? Porque é muito frequente a gente ouvir os relatos das pessoas perguntando assim: ah, mas gente, eu não aguento essa bola na lente do óculos, ó, não consigo. É muito frequente a pergunta das pessoas assim: quem pode fazer a pós em neuropsicologia? Quem pode fazer formação em neuropsicologia, né? E eu sempre respondo: todo mundo pode. Só que, na verdade, não é todo mundo que pode, porque tem muitos cursos que ainda não são abertos. A gente tem muitos cursos que são restritos aos psicólogos ainda, né? Então, é assim, hoje nós vamos falar de uma neuropsicologia não restrita, que não é um atrevimento meu. Vocês vão ver que a gente já caminha nesse universo de uma neuropsicologia para todos, só que talvez a gente não tenha ainda, essa área não tenha ganhado a voz que ela merece. Tá? Então, eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês. Eu optei por essa aula acontecer no Zoom, porque aqui a gente consegue compartilhar a tela. Eu conseguiria ter uma apresentação sem toda a parafernália que o YouTube me exige, por exemplo. O Zoom, ele é prático para mim, né? E essa semana eu estava conversando com a Ângela, professora Ângela Virgulin, uma querida parceira também, que está aqui com a gente, né, assistindo a aula, e a Ângela falou: nossa, que bacana, eu vi uma aula sua e você vai lá, né, assim, sem muita tecnologia, sem muita parafernália, e é isso mesmo. A gente vem assim, liga a câmera e sai falando, né? Hoje eu estou até de batom, Ângela, mas geralmente nem batom acontece, principalmente num dia como hoje, que eu dei aula de PEI básico o dia inteiro, né? O relevante é o que vem pela frente, não necessariamente a parafernália, né? Vocês me ouvem bem, vão compartilhar, vão ver o compartilhamento de tela, e é isso que importa. Então, maravilha. Você está linda, viu? Ô, querida, obrigada. Eu estou feliz, eu gosto de fazer aula aberta. Eu estou feliz porque a aula aberta é muito... Vem quem quer ouvir a gente, sabe? Eu acho muito legal. E é compartilhamento de conhecimento, né? É uma coisa muito bacana que a tecnologia oportunizou para a gente. Bom, então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Hoje nós vamos falar de neuropsicologia não restrita. Oh, meu Deus, aqui. Dou aula no Zoom todo dia e na hora sempre dá um probleminha. Pronto. Agora vai, sem óculos não funciona mais. A Michelle está falando que aguarda uma aula aberta sobre o PEI. Fica a dica aí de tema para a próxima. Então, me ajude a conquistar 8.000 seguidores e a gente faz a aula aberta dos 8K sobre o PEI. Que tal? Me lembra, viu, Michelle? Eu preciso lembrar, senão eu perco o tema. Mas vamos fazer sim. Bom, vamos lá. Depois a Fábia está falando que quer PEI básico online, né? Vamos pensar nisso com carinho também. Tem um curso de PEI básico acontecendo agora. Sueli Mesquita no chat aqui falando: Ivan, seu lindo. Tá lindo, não tá, Sueli? Olha, a gente é muito sem limites pro Ivan, né? Mas eu vou parar de falar que o Ivan é lindo, que meu marido está assistindo, e ele é mais lindo que o Ivan, e eu não quero que eles briguem. Bom, eu vou também entrar ao vivo no
no Instagram para chamar as pessoas para virem, se eu conseguir fazer isso rapidamente. Se não, a gente deixa para lá. Que meu Instagram hoje eu não sei o de vocês, mas o meu tá um caos. A Lilian tá chegando. Pronto, vamos lá. Ixi, sei lá como é que tá o Instagram, não tá querendo deixar entrar ao vivo, não. Tudo bem, a gente sobrevive, não é mesmo? Sem problemas. Sem chance. Vamos lá. Olha só. Achei. Agora sim. Vamos falar um pouquinho, então. Boa noite, pessoal aí do Instagram também, né? Quem estiver no Instagram vendo a gente, vai para o link da bio que tem aula aberta no Zoom. Instagram é Palhinha, só Palhinha. Ivan, dá uma olhada no... Vou colocar, Michele. Ivan, dá uma olhada no chat para mim de vez em quando, tá? Se você vê que passou alguma coisa importante, você me ajuda, tá bom? Vamos lá, então. Pessoal que está entrando no Instagram, nós estamos numa aula aberta, gratuita, no Zoom, sobre neuropsicologia cognitiva não restrita, e é onde nós vamos apresentar também, nós, né? Eu vou apresentar o programa do aprimoramento em neuropsicologia não restrita, neuropsicologia cognitiva, que é o curso novo do Instituto CBM. Então, quem está no Instagram quiser assistir a aula, vai para o Zoom, tá? O link está na nossa bio. Aqui no Instagram é Palhinha, daqui a pouco eu vou desligar, e lá no Zoom você acessa os slides da aula também, dá para acompanhar com o visual junto, tá bom? Gente, então, obrigada pela presença, obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje à noite, né? Bem-vindos a essa aula aberta. A minha previsão aqui hoje é que a gente trabalhe com uma horinha, tá bom? E a gente vai, depois de uma hora, a gente abre para perguntas, enfim, mas eu queria já antecipar que essa uma hora nunca funciona. A gente sempre avança o tempo. E tudo bem, a aula aberta, uma das coisas de fazer no Zoom é que é sem fim, né? Então, o pessoal do Instagram lembra disso, a gente está no Zoom, tá? Eu vou sair do ao vivo daqui a pouco, se você quiser, vem para o Zoom, link na bio, e se você quiser convidar alguém também, manda o link da bio para as pessoas e só chegar para a aula aberta, tá? Eu vou me apresentar para quem está aqui com a gente que não me conhece ainda, tem algumas pessoas que são novas, umas carinhas novas que eu vi aí. Eu sou Domitila Miranda, sou psicóloga, né, neuropsicóloga, tenho um mestrado em psicologia da educação, sou diretora-geral aqui do Instituto CBM, que é esse lugar que vocês estão chegando aí, de alguma forma acessaram a gente e conhecem o trabalho. Eu trabalho com uma equipe incrível, então eu sou diretora-geral de um projeto coletivo, né? A gente tem uma unidade aqui da Granja Viana, em Cotia, que é uma cidade próxima de São Paulo, que é a unidade da clínica, uma clínica multiprofissional. A gente atua na área de psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, fisioterapia, psicomotricidade, fono, e áreas afins, né? Falar em adaptação curricular, enriquecimento curricular, supervisão clínica, supervisão do PEI, programa de enriquecimento instrumental, enfim. E eu dirijo esse espaço, né? Que além da clínica tem o centro de formação também e um e-commerce, né? Uma loja de produtos aí da área de intervenção. A nossa equipe de formação, ela não é só a equipe residente da clínica do CBM, a gente conta com profissionais em outros espaços e outros estados. Então, aqui hoje na nossa aula acompanhando a gente tem uma boa parte da equipe de formação, né? Estou vendo a sua aí também. Boa noite, Celi, sua querida. Já tinha falado com você, mas agora boa noite oficialmente. O Ivan também, além de ser da equipe clínica, é da equipe de formação. Tem a Miles Pereira na clínica do Alphaville. Em Alphaville, aqui também em São Paulo, a gente tem outra unidade de clínica, né? E o CBM completou 20 anos no ano passado. Então, eu estou aqui desde 2003 e faz 17 dos 20 anos de atuação. É uma honra estar completando 21 anos, esse ano, e completar 21 anos com o lançamento do aprimoramento em neuropsicologia cognitiva. E eu vou apresentar o curso para vocês depois da apresentação da aula, com o programa de formação, tá?
A minha especialidade é muito na área de estimulação e a habilitação cognitiva, a avaliação cognitiva, né? Eu tenho um canal no YouTube também, que essa aula vai ser postada no canal do YouTube. Ela está sendo gravada e ela será disponibilizada no YouTube gratuitamente, vai ficar lá sem limite de prazo para a gente assistir, tá? Pessoal que está no Instagram, nós estamos ao vivo no Zoom, tem um link na bio, então vai lá para o Zoom, acessa pelo Zoom, porque daqui a pouco eu vou sair daqui, tá bom? Estou aqui só para convidá-los para a aula aberta do Zoom. O Papo de Criança é um canal de orientação familiar, praticamente, assim, tem muitos temas orientados a desenvolvimento infantil, mas também agora a gente tem trazido os conteúdos das aulas abertas, né? Tem uma aula de altas habilidades e superdotação, tem uma aula de raciocínio clínico em avaliação neuropsicológica e hoje a gente vai trazer a aula da neuropsicologia não restrita. Também trabalho com a pós-graduação em psicomotricidade, né, do Instituto Grupo Eficiente, e formação aí de terapeutas, professores, famílias, né, com psicoterapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia não restrita, e tudo que permeia esse universo da clínica infantil. Então, essa sou eu, e vocês estão no nosso cantinho hoje, e nós vamos pensar um pouquinho juntos sobre a neuropsi cognitiva. O workshop vai ser entre 19, 20 e 30, né? Uma média de 1h30 de duração. Se você... A Michele está perguntando onde vê os valores. Michele, nós estamos ao vivo no Zoom de graça, querida. Só clicar no link da bio e vem para o Zoom, tá? Se você estiver preocupada, pensando no curso de formação, tem o link da bio também lá no site. Mas vem para a aula. Vem para a aula, que a aula não tem valores. A aula é valor para a vida, não é valor financeiro, tá bom? A gente vai ficar com 1h30 de duração. Os microfones vão estar mudos agora no primeiro momento, tá? Porque para a gente evitar ruídos que interfiram na compreensão da aula, e a gente podem fazer perguntas pelo chat, que a gente vai responder todas, tá? Se houver perguntas que não forem respondidas, por favor, mandem no e-mail do Instituto CBM, que a gente faz questão de responder todas. Não é permitido que vocês gravem, mas a gente está gravando e vai para o YouTube, tá? Vai ficar no YouTube disponível por tempo indeterminado. E você fique à vontade para postar a nossa aula de hoje, uma aula aberta, gratuita, no Zoom. Então, pessoal que está no Instagram, vai para o Zoom, tem link na bio, vai lá assistir a nossa aula, tá bom? Fica à vontade para postar e marca o CBM para a gente também seguir vocês aí, acompanhar o trabalho de vocês, tá? Bora lá? Vamos aproveitar, então, o nosso temão. Eu trouxe aqui uma bibliografia sugerida, né? Então, são alguns materiais que quem é meu aluno já em outros cursos tá acostumado a me ver falar sobre esses materiais, né? Eu estou falando aqui de materiais que são referências na área da neuropsicologia, né? E também, especialmente, discutem a perspectiva da neuropsicologia não restrita, né? Para você sair comprando esses livros todos? Não necessariamente, a não ser que seja essa uma área que você tenha muito interesse. Aí você pode sair comprando tudo mesmo, tá? E se prepara para gastar uma grana, porque infelizmente essa é uma área que o recurso de trabalho não é um recurso tão baratinho, tá bom? Nesses materiais eu quero chamar atenção para um artigo, tá? Esse artigo publicado em 2012, então a gente nem está falando de um artigo tão recente. Só um minuto, vamos ver o chat. A Angela falou, já comprei todos. Você me falou, menina, que você ia comprar tudo. Esse artigo, gente, esse é um artigo fundamental. Procura no Google, tá? Ele é de fácil acesso. Neuropsicologia como ciência interdisciplinar, consenso da comunidade brasileira de pesquisadores clínicos em neuropsicologia. E aí nós estamos falando de uma neuropsicologia como ciência interdisciplinar, ou seja, essa perspectiva de que a neuropsicologia é não restrita não é minha, é dos meus formadores, né? Esse povo é tudo meu formador. Olha quem são os autores que estão aqui. Nós estamos falando de Vitor Razi, da Jerusa Fumagalli, a Mônica Miranda, o Leandro Malloy Diniz, o Neander Abreu, Nayara Argolo, olha só, Letícia Mansur, tá vendo? Gente, aí eu vou falar de todo mundo, a Rochelle, né? A Rochelle Paz Fonseca, que hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia,
Paulo Matos, enfim, todos os principais autores e formadores em neurociência e neuropsicologia cognitiva no Brasil estão trabalhando a noção da neuropsicologia interdisciplinar, e este artigo foi publicado em 2012. Então, se a gente está falando de um artigo publicado em 2012, nós estamos falando de uma discussão que não é de 2012, ela é uma discussão anterior a 2012, né? Só que a gente ainda vive o empecilho de uma neuropsicologia não acessível, né? E a gente precisa mudar um pouco desse cenário, e essa é a intenção dessa aula aberta de hoje, tá bom? Pessoal que está no Instagram, vai lá na bio, a gente está com, no link da bio tem o link dessa aula que está acontecendo agora, tá? Uma aula beta, gratuita, e daqui a pouquinho eu vou sair do Instagram, então só lá no Zoom. Gente, esse é um artigo de fundamental conhecimento para quem tem interesse em conhecer um pouco dessa área da neuropsi não restrita, tá? Se a gente for pensar o que é a neuropsicologia, a gente vai falar de uma ciência. A neuropsicologia é uma ciência, assim como as áreas de intervenção também são uma ciência, né? Também são ciências, são construtos da ciência de desenvolvimento humano. A neuropsicologia também é. E ela é dedicada ao estudo da expressão comportamental, emocional e social da atividade e disfunções cerebrais. Ou seja, a gente está falando da atividade cerebral, o processo cognitivo eficaz, intacto, funcional e também disfuncional. E também as disfunções cerebrais. E a inter-relação disso com o nosso ser e estar integral, né? Ou seja, nós estamos falando de uma ciência que estuda a inter-relação entre o cérebro, as funções cognitivas, o afeto e o comportamento. Uau, né? Vamos pensar que é uma ciência, assim, gigante, e é uma ciência gigante. Porém, foi uma estratégia, né, durante muito tempo, que a gente pensasse na neuropsicologia a partir do uso dos testes, né, a partir de uso de testes e de testes restritos, né, somente de testagem restrita aos psicólogos, né, a testagem restrita, ela é uma essência da avaliação normatizada, né? A psicologia foi protagonista nesse sentido, uma área que se apropriou dos processos cognitivos inicialmente e produziu muita ferramenta para a criação de testagem neuropsicológica. A princípio não era nem esse nome que nós dávamos, mas já era uma estruturação da neuropsicologia, né? E hoje a gente tem outras áreas que bebem dessa água e que caminham nesse universo, e que, inclusive, você tem profissionais de áreas que não é a psicologia e que são especializados em neuropsicologia muito mais que muitos psicólogos, né? Então, a gente tem hoje um acervo da neuropsicologia que compreende uma área que vai muito além da testagem, né? A neuropsicologia está muito longe de ser uma área vinculada à testagem somente, né? E ainda está bem distante de uma atuação restrita aos psicólogos. Houve um protagonismo da psicologia, como eu falei inicialmente, mas hoje a gente já tem um acervo da neuropsicologia orientada por outras áreas, e que sem estas outras áreas, a neuropsicologia não se exerce enquanto ciência. Não é fantástico, né? Não é possível pensar a neuropsicologia sem a compreensão desta como uma área interdisciplinar. Enfim, e aí a gente vai entender, portanto, que ela é considerada uma especialidade num campo mais amplo da psicologia clínica, né? Mas está utilizando conhecimento de neurociência que vão elucidar a estrutura e o funcionamento cerebral. Mas a neuropsicologia não é mais uma área de propriedade da psicologia, e sim uma ciência que deveria ser norteadora de qualquer atuação relacionada ao desenvolvimento humano. Veja bem, quando a gente está num canto da nossa atuação que não é na psicologia, que eu não vivo essa experiência por ser psicóloga, né? Mas eu achava que a neuropsicologia era uma área que estava lá longe de mim, antes de me especializar em neuro, né?
Eu achava que a neuropsicologia era uma área que estava lá longe de mim, que era complicada, que eu ia ter que ficar estudando movimento cerebral, neurotransmissão, que eu ia ter que ficar estudando neuroanatomia, e aquilo era uma coisa difícil de digerir, até eu me apropriar da neuropsicologia. E aí eu entendi que eu sempre estive lá, porque eu trabalho com desenvolvimento humano, e eu trabalho com desenvolvimento cognitivo, né? Então eu sempre estive lá. Eu sempre pertencia ao universo dessa área de atuação, mas eu não sabia e eu não era instrumentalizada para isso. E quando eu me apropriei da neuropsicologia, eu entendi que eu sempre estive lá. Por quê? Porque eu atuo com desenvolvimento humano. E eu atuo com desenvolvimento humano sob o viés da cognição, né? Eu entendo que todos vocês também atuem com desenvolvimento humano a partir do viés da cognição, porque vocês estão aqui na aula aberta, assistindo o tema e o tema de interesse de vocês. E então, de uns anos para cá, e eu não vou me atrever a falar em números, né? Porque a gente sabe que isso não é tão recente, mas vamos pensar que a última década aí a gente viu a neurociência invadir os espaços terapêuticos de uma forma tão incrível, trazendo um conceito muito mais seguro para o olhar para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento cognitivo. Mas, ao mesmo tempo, esta invasão, como todo processo que passa pela uberização, vocês já ouviram essa expressão da uberização, né? A uberização, ela é a coisa da gente ter um acesso muito mais livre a tudo, né? E a tecnologia permitiu a uberização de muitas coisas. A neuropsicologia passou por um processo de uberização também. A neurociência, a neurociência aplicada, aplicada à atuação clínica, né? A neurociência invadiu lindamente todos os espaços clínicos, mas também essa invasão, ela em alguns momentos aconteceu de forma pouco estruturada. E aí a gente tem um problema, né? Porque a gente está falando de uma neurociência que precisa permear a sua atuação clínica. Se você é especializado em desenvolvimento humano sob o viés da aprendizagem e sob o viés da cognição, você não vive sem a neuropsicologia, sobre a neurociência aplicada à função cognitiva, né? Que é a neuropsicologia. Então, você tem que se apropriar desse conhecimento. Só que você tem que se apropriar desse conhecimento de uma forma consistente e de uma forma segura, né? Como isso vai acontecer? Se em muito tempo a neuropsicologia se propôs a uma pós-graduação, é uma área de especialidade, né? E ela se propôs a ser uma pós-graduação restrita aos psicólogos. Isso aconteceu até pouco tempo atrás, mas já não é uma realidade, até porque a bandeira da última gestão da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia era a neuropsicologia como ciência interdisciplinar, e ainda segue como sendo a busca da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Tanto que, em fevereiro, a gente começa o nosso aprimoramento em neuropsicologia não restrita, né, neuropsicologia cognitiva, um curso de quase 400 horas, quase porque é mais, né, é um curso de 400 horas que pode chegar em 580 horas, né, e quem vai dar aula inaugural desse curso? Na nossa equipe de formação. Gente, agora eu vou ficar insuportável, vocês vão achar que eu estou insuportável, eu estou mesmo, nesse momento eu estou. Quem vai dar aula inaugural desse curso? A Rochelle Paz Fonseca, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Então, o que eu tenho trazido sobre a neuropsicologia não pertencer à psicologia ganha voz, né? É um eco de um grito de quem regulamenta a área no Brasil e fora do Brasil também, né? Se a gente pensar, acho que isso vai estar aqui no meu próximo slide, os órgãos de classe em neuropsicologia no Brasil e no mundo são interdisciplinares, né? Pessoal que está no Instagram, vai para o Zoom, tem um link na bio, nós estamos fazendo essa aula no Zoom, tá bom? Daqui a pouco eu vou sair do Instagram, e aí só lá pelo Zoom você consegue assistir, então acesse o link da bio e vem para a aula aberta, tá bom? Gente, pensa assim, os órgãos de classe, eu estava contando que a gestão da neuropsicologia cognitiva da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, eu parei o compartilhamento, né? Foi sem querer, deixa eu voltar aqui. A gestão da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia
anterior, né, a do biênio passado, era executada por uma fono, né? Eu tive o privilégio de ter na minha sala de aula uma profissional membro da diretoria da SBNP, que era uma TO, era uma terapeuta ocupacional. Veja, é interdisciplinar, né? E não só no Brasil. Eu não estou falando só da SBNP, né? Eu estou falando também da Sociedade Latino-Americana de Neuropsia, SLAM, né? A Sociedade Internacional de Neuropsicologia. Todo mundo, todas as associações de regulamentação da área são interdisciplinares, né? Quem cuida da neuropsicologia no mundo são profissionais não psicólogos também. Ou seja, não é para ser uma área restrita. E eu me sinto muito honrada de alguma forma protagonizar junto com a SBNP, esse grito, né? Eu estou trabalhando com a testagem não restrita há uns 2 anos, assim. O ano passado a gente fez 13 turmas de testagem não restrita, né? E a maioria dessas turmas vieram psicopedagogos, que falaram, não, pera um pouquinho, como assim eu posso trabalhar com teste neuropsicológico? Pode, porque existe um universo importante de testes neuropsicológicos padronizados para a população brasileira, que não são restritos aos psicólogos, e que sem o viés da fono, da psicopedagoga, da terapia ocupacional, da neuropsicopedagogia, né, da fisioterapia, enfim, não vai se estruturar e se fortalecer como ciência como o novo processo cognitivo requer. Vamos pensar que a gente vai lidar futuramente com indivíduos pós-pandemia, que a gente não tem noção de como vai estar o processo cognitivo deles, né? A gente vai ter uma neuropsicologia pré e uma pós-pandemia. E eu estou falando isso num atrevimento meu mesmo, mas já tem pesquisadores falando do assunto, né? A gente sabe que já tem produção científica acontecendo, pensando numa neuropsicologia, num perfil neuropsicológico pré e pós-pandemia. Por quê? Porque o isolamento social, sob a atenção do medo do invisível, trará modificações anatômicas e funcionais para o nosso processo cognitivo. E a gente precisa se fortalecer enquanto área de atuação para entender o que vem pela frente. E sem as áreas interrelacionadas, nós não vamos caminhar como área do conhecimento. Então, nós precisamos nos apropriar de uma neuropsicologia interdisciplinar para todos, né? Que vai propor um ponto de cruzamento mesmo. Entre as áreas com lógicas diferentes, né, porém potencialmente colaborativas nessa compreensão global e aprofundada do fenômeno psíquico neuropsicológico e não do fenômeno psíquico do ponto de vista emocional. Então, aonde a neuropsicologia se torna não restrita? A hora que ela não se ocupa do fenômeno psicológico, certo? A psicologia se ocupa do fenômeno psicológico. Se a neuropsicologia é cognitiva, ela é não restrita, porque o fenômeno cognitivo, ele permeia todas as áreas de desenvolvimento humano. O fenômeno psíquico é de propriedade da psicologia, e aí, como psicóloga, eu defendo isso com unhas e dentes também, né? Porque é assim que tem que ser. Enfim, então vamos continuar aqui no Zoom. Pessoal que está no Instagram, estou saindo do Instagram, tá bom? Agora nós estamos até às 8h30, às 20h30 no Zoom. Vai para o Zoom, que tem aula aberta gratuita lá no Zoom, tá bom? Link na bio, só chegar. E aqui a gente continua, né? Vou compartilhar o vídeo, vamos ver se vai dar certo. Já vou avançar, não vou nem olhar, porque depois eu vou tirar do ar mesmo. Tudo bem. Gente, tudo bem até aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Algum comentário? Porque vocês viram, eu saio falando, né? Eu vou, ligo, engato a quinta e vou. Não paro mais. Alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Posso seguir? Eu não estou vendo vocês, tá? Vou abrir agora para dar uma olhadinha em vocês aqui. Pronto. Podemos seguir? Sim? Boa noite, Miles, querida. Agora eu vi você aí. A Miles Pereira é da nossa equipe de formação também. Faltava você chegar, querida. Bom, então vamos lá. Peraí que eu acho que tem alguém tentando entrar aqui e não está conseguindo. Tá. Então, gente,
Miles, aliás, você chegou, eu vi que você já entrou faz uns minutinhos, eu roubei esse desenho de você. Você sabe, né? Esse desenho estava num slide seu. Ó, isso é interdisciplinaridade, gente. Eu pego o slide da psicopedagoga e colo na aula de neuropsicologia não restrita. Fui pega no flagra. Se bem que o Ivan ou a Sueli teriam percebido que eu fiz isso, porque era um curso que era dos 3 juntos, e eu peguei emprestado. Tudo bem, né? Bom, olha só. Então, o que a gente vai falar? Por que a neuropsicologia tem que pensar em neuropsicologia cognitiva? E aí é maravilhoso que a Melissa esteja aí, porque se eu falar uma bobeira, você me ajuda, tá? A gente falava muito em neurocognição, né? Quando eu comecei a trabalhar o treinamento de testes não restritos, que é um curso que a gente tem, né? Quem não conhece o nosso catálogo lá de cursos, dá uma olhada depois no nosso site, tem alguns cursos bem interessantes. Mas o treinamento de testes não restritos é um curso de 18 horas que se propõe a falar de avaliação neuropsicológica não restrita. Mas, inicialmente, eu falava em neurocognição, falava em avaliação neurocognitiva, porque eu tinha medo. Eu falava, gente, eu vou começar a falar em neuropsicologia não restrita, esse povo vai ficar de mal de mim, né? E ninguém ficou de mal de mim. Então, hoje eu estou livremente falando em neuropsicologia não restrita. E aí, por que neurocognição? A gente falava em neurocognição para tirar do conceito da neuropsicologia o fenômeno psíquico, o fenômeno psicológico, o viés da psicologia clínica, orientada à compreensão, acolhimento e desenvolvimento dos estados emocionais e afetivos. Não é esta via da neuropsicologia cognitiva, né? A neuropsicologia restrita, ela vai atuar do ponto de vista do processo do cérebro orientado ao desenvolvimento do humor, da personalidade, dos traços afetivos, né? Das questões emocionais. Não é o caminho da neuropsicognitiva. Então, a gente falava muito de neurocognição, e quando eu vi pela primeira vez o termo neuropsicologia cognitiva, que foi na voz da professora Alessandra Seabra, né, coordenadora da pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento lá do Mackenzie, a Alessandra Seabra, por isso que eu pus o livro dela de referência aqui, ó. Quando eu trago as referências, eu pus só o volume 1 desse livro aqui, de avaliação neuropsicognitiva, porque é nesse livro que ela discute o conceito de neuropsicologia cognitiva. E quando eu ouvi pela primeira vez, eu falava, gente, é tipo sair para fora isso, não é? Não é redundante falar em neuropsicologia cognitiva? Porque a neuropsicologia é a área que atua com testes cognitivos, né? E não é só isso, né? Quando se fala em neuropsicologia cognitiva, aí sim a gente se consolida como uma área interdisciplinar, porque a cognição tem que ser acessada por todo mundo, né? Não pode ser definida como algo específico a nenhuma área, porque isso empobrece a neurociência aplicada à clínica e ao desenvolvimento humano. E a gente quer um fortalecimento dessa área e não um enfraquecimento dela. Quanto mais juntas as áreas caminharem, mais forte essa área vai ficar. E a gente pode entender como neuropsicologia cognitiva o estudo e compreensão dos processos cognitivos a partir de suas alterações ou do desenvolvimento típico. Como que a gente estuda neuropsicologia cognitiva? A partir das desfunções cognitivas. Então, a gente tem uma noção do desenvolvimento típico, do que é esperado, e a gente tem a clareza daquilo que não acontece dentro do esperado. Então, a gente tem esses dois extremos, e é nesses dois extremos que a gente encontra respostas para entender o fenômeno cognitivo, né? A neuropsicologia cognitiva possui um papel importante na análise e conclusões funcionais obtidas com os exames de neuroimagem e a testagem neuropsicológica, tá? Então, a gente também entende um pouquinho da neuroimagem quando a gente fala em neuropsicologia. Nem todo neuropsicólogo é especializado em neuroimagem, mas se a gente tem um profissional da área médica que manja de neuroimagem e de neuropsicologia cognitiva, a gente ganha o mundo, né? Você não tem que dar conta de tudo. Eu não tenho que dar conta dos aspectos cognitivos da linguagem. A fonoaudióloga pode estudar a neuropsicologia cognitiva da linguagem. Eu não preciso dar conta da neuropsi, dos transtornos motores. Isso pode ser de especialidade da TO, da físio, da psicomotricista. Eu não preciso dar conta da neuropsicologia específica às habilidades acadêmicas.
Isso pode ser de propriedade do psicopedagogo, né? Mas a gente tem que se compreender como uma área única e não como uma área que briga infinitamente para entender quem é o dono dessa bola, porque essa briga é um tiro no pé. Ela é um impeditivo para que a gente avance enquanto área do conhecimento, enquanto ciência e produção acadêmica, né? Produção de conhecimento e de recurso, de estratégia para otimizar e para promover melhores condições de vida, vamos pensar assim, aos pacientes que possuem qualquer disfunção cognitiva. E aí a gente vai precisar compreender uma atuação fundamentada em evidência, né? Porque se a gente está falando em desenvolvimento humano, é descabido que a gente conceba a intervenção a partir de uma atuação fundamentada em subjetividade. É claro que assim, a nossa subjetividade, ela nunca será coadjuvante na atuação profissional. Nunca será coadjuvante. Ela tem um protagonismo importante. Você sabe disso, né? Se você é da área clínica, você sabe disso. Porém, mesmo a minha subjetividade, ela tem que se sustentar quando eu vou para a teoria, sabe? Por quê? O que eu estou chamando de subjetividade? Não é eu acho isso, eu acho aquilo. O raciocínio clínico em neurociência, em neuropsicologia, não. Em qualquer área de intervenção, gente, o raciocínio clínico é soberano. A clínica é soberana. Essa frase é a melhor que existe para falar de intervenção, de avaliação e habilitação e reabilitação que seja. A clínica é soberana. E o raciocínio clínico pode ser compreendido como algo subjetivo quando você não está fundamentado em evidência. E o que é evidência, né? Por exemplo, quando eu falo para vocês que, olha, eu acho que esse menino, estou na reunião de equipe clínica, né? Parte da equipe está aqui, sabe que isso acontece diariamente. Então, o menino tem uma disfunção lá, tem um comportamento completamente, bem de difícil manejo. Ah, mas ele deve ser TOD. Aí você olha o DSM-5 e ele atende os critérios lá diagnósticos para TOD. E aí a equipe fala assim, não, mas espera um pouco, isso é funcional. Esse menino tem um ambiente que favorece o desenvolvimento atípico dele, que favorece o comportamento de difícil manejo. Isso é raciocínio clínico, mas isso não é subjetivo. Somente tem uma subjetividade aí de uma bagagem clínica, talvez, mas a teoria conta para gente que o comportamento de difícil manejo, ele é socialmente construído. A ausência, a privação da mediação ou a mediação dirigida a um comportamento de difícil manejo pode oportunizar um funcionamento equivalente ao TOD, certo? Então, não é um achismo, é uma prática clínica fundamentada em evidência, né? E quando a gente fala em neuropsicologia, a gente está falando de uma neuropsicologia que traz a métrica, a parametrização, a psicometria para o consultório. E, gente, é muito maravilhoso a gente ter propriedade e segurança de atuar fundamentado em evidência, porque isso é seguro para nós, enquanto terapeuta, isso protege a sua atuação como terapeuta, e isso protege o seu paciente, o seu menino lá, se quiser chamar do seu aprendente, você pode, se o seu aluno, quem for, dos seus modelos subjetivos. Eu sempre dou esse exemplo. Então, quem já foi meu aluno, e eu estou vendo que tem um monte de gente aqui na aula ao vivo que já foi minha aluna, né, meus alunos, e é uma delícia ter vocês comigo. Quando vocês voltam, eu fico me achando. Eu tenho uma filha muito calma. Minha filha, assim, considerando o potencial que uma criança tem de ser despirocada, né? Eu tenho uma criança em casa zen, que despiroca de vez em quando, mas ela é zen, né? De um modo geral, minha filha é zen, e nesse aspecto, nada a ver comigo, né? Eu sou bem mais despirocada do que ela. Bom, a tendência minha como neuropsicóloga é ter um olhar para a criança, quando ela chega para uma avaliação, por exemplo, de TDAH, eu corro o risco de entender que determinados comportamentos são agitação motora, sabe? Eu tenho uma tendência a olhar para a criança típica e achar que aquele comportamento ele é uma agitação excessiva. Eu não posso fazer isso com aquele menino porque eu tenho um modelo de criança diferente, né? Eu sou apropriada de um modelo de criança diferente. Eu tenho que estar fundamentada em evidência. E quando eu me fundamento em evidência e eu sei o que é o comportamento esperado, por exemplo, um TDAH, eu protejo o meu menino e eu protejo
o meu trabalho fica seguro, fica consistente, e o meu paciente é protegido da minha subjetividade. Porque sim, gente, a gente acha um monte de coisa que não favorece o nosso paciente, né? E a gente, quanto menos a gente achar e mais a gente tiver pesquisa que fundamenta o raciocínio clínico, mais seguro para todos nós, né? Para nós como terapeuta e para o menino que está com a gente e para a família dele e para o mundo, né? Vamos combinar. Enfim, a gente precisa de uma atuação fundamentada em evidência, né? E a Sueli está falando, essa fala liberta, né, Su? Atuar numa linha de uma prática clínica estruturada é seguro para todo mundo, né? Muito legal. Bom, seguindo aqui, vamos entender a neuropsicologia não restrita, tá? Esse slide pode ser conhecido de alguns de vocês já, né? Que já tiveram comigo em outros cursos, que eu gosto muito dele mesmo, acho ele um slide prático, né? Didático. O comportamento adaptativo e a funcionalidade, a gente vai cuidar disso na psicologia não restrita também. A gente tem escalas hoje não restritas que nos ensinam a investigar o comportamento adaptativo e as habilidades funcionais, né, a funcionalidade dos indivíduos. Por que eu preciso pesquisar isso, gente? Porque é critério diagnóstico para muita coisa, né? E o mais preocupante é que um dos principais critérios para diagnóstico de deficiência intelectual é comportamento adaptativo e funcionalidade. Então, a gente precisa se apropriar disso, né? Eficiência intelectual, funções intelectual, inteligência, QI, é restrito. A gente tem hoje ferramentas, testagem para aferência de QI, que são todas restritas, né? Restritas aos psicólogos. Porém, a gente compreender o fenômeno da inteligência não é restrito e não deve ser restrito, né? Aqui eu tenho o privilégio de ter a professora Ângela caminhando comigo e a gente juntas tem pensado muito nas crianças superdotadas, né? No indivíduo superdotado. Essa é a trajetória de muitos, né? De muitos anos de pesquisa e publicação da professora Ângela. E eu sou muito privilegiada de caminhar hoje junto com ela e com a equipe e com outros profissionais pensando nas pessoas superdotadas. A gente, nem todos os profissionais da área de superdotação podem aplicar testes de QI, mas a inteligência vai tão além da testagem do QI, gente. A inteligência é um componente da essência nossa, né? Tão complexo. Então a gente precisa entender o que é, né? A gente precisa entender de inteligência, mesmo que a testagem seja restrita. Memória, linguagem, né? A linguagem tem uma área específica da linguagem, que é a fono. Beleza, mas a neuropsicognitiva pode e deve conhecer os aspectos cognitivos componentes do desenvolvimento da linguagem. Porque se a gente vai falar, por exemplo, em desenvolvimento típico e atípico, a gente precisa saber quais são os componentes cognitivos da linguagem, né? A percepção, fluência, pode ser verbal ou não verbal, atenção, né? Velocidade de processamento, habilidades motoras, é uma área específica, né? Eu sempre falo das 3 áreas porque para mim elas são essenciais para o desenvolvimento motor mesmo. É a fisioterapia e a TO como área de graduação e a psicomotricidade como especialidade em habilidades motoras, tá? Cada uma dentro da sua especificidade e com o seu próprio objeto de pesquisa. A gente tem as habilidades acadêmicas, que é de propriedade da psicopedagogia, da pedagogia enquanto área científica, né, a área do conhecimento de formação acadêmica, e a psicopedagogia como especialidade. E aí vem humor, personalidade, aspectos afetivos, que são pontualmente orientados pela psicologia. E esse é o aspecto restrito da neuropsicologia cognitiva, né? Quando a gente entende os aspectos cognitivos orientados ao humor, à personalidade e aos aspectos afetivos. E as funções executivas, né? Que a gente tem hoje aí um dos principais modelos, que é o modelo da Del Diamond, que a gente poderia falar na flexibilidade, controle inibitório e memória operacional, mas isso é aula para um outro dia, né? Essa é uma aula muito mais estruturada, enfim. Ou seja, gente, se a gente pensar, essas áreas em amarelo são áreas restritas, né? Ou de propriedade da psicologia, ou da fono, ou das áreas de desenvolvimento motor, ou da pedagogia e psicopedagogia. Porém, a base de estruturação dessas áreas
ela é interdisciplinar, não restrita e está na base da neuropsicologia cognitiva. Ou seja, né, os componentes cognitivos de estruturação da linguagem, de estruturação do desenvolvimento motor, de estruturação da aprendizagem ou das demandas afetivas, né, estão no cerne da neuropsicologia cognitiva. Salvo os aspectos estruturados ao fenômeno psíquico, a gente não tem restrição de estudo e de desenvolvimento e de caminhar nesta neuropsicologia, né? E esse é o convite. A gente precisa entender que essa área é de todo mundo, tá bom? Bom, e aí, esse é um slide que eu fiz sozinha, eu não copiei de ninguém, não peguei da aula de ninguém, né, Miles? Na verdade, eu peguei a base do slide só, mas o slide é meu. Como que a neuropsicologia cognitiva se estrutura? Avaliação neuropsicológica, estimulação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. Essa é a linha mestra de estruturação da neuropsicologia cognitiva, tá? A avaliação, a gente já meio que tem uma noção do que é, né? É aplicar um monte de teste e mensurar resultado. Não, né? Não é isso a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela vai muito além da testagem. O teste, ele é ferramenta, gente. Mas a avaliação neuropsicológica, ela é estruturada a partir de um raciocínio clínico, de uma compreensão, em essência, dos fenômenos neuropsicológicos, né? Dos fenômenos cognitivos que constituem determinados fenômenos, né? Tanto os aspectos cognitivos quanto os não cognitivos. A gente precisa também abordar aspectos não cognitivos numa avaliação neuropsicológica. Mas na neuropsicognitiva, vamos entender a avaliação orientada aos construtos cognitivos só, né? Na neuropsicologia cognitiva. Beleza. E por que eu trago estimulação e reabilitação como aspectos distintos? Porque são distintos, né? Porque a gente tem estimulação neuropsicológica, a gente está falando em habilidades que vão se desenvolver, em habilidades que você estimula, elas não necessariamente estão em defasagem, elas não necessariamente elas têm perdas, né? Então, quem é o candidato à estimulação neuropsicológica? O indivíduo que precisa, por algum motivo, passar por um processo de estimular aspectos cognitivos ou para minimizar contenção de danos, né? Por exemplo, processos demenciais. Já não é REAB, né? Processos demenciais, existe uma perda cognitiva acontecendo, então eu tenho que fazer estimulação para minimizar essas perdas, né? Ou, por exemplo, indivíduos com deficiência intelectual que nascem com deficiência intelectual, né? Esses indivíduos precisam de estimulação o quanto antes e o quanto mais melhor na primeira infância, né? Para que eles se desenvolvam neuropsicologicamente cada vez mais com melhor qualidade. A estimulação não necessariamente implica em perdas anteriores, né, e resgates. A REAB é uma área do resgate. Então, a reabilitação, ela vai reabilitar algo que foi perdido. E aí nós estamos falando das áreas de perdas, né, de disfunções cognitivas que têm uma origem, né, uma base em perdas cognitivas, em acidentes vasculares cerebrais, e eu não sei até que ponto a gente não vai chamar de reabilitação os processos de intervenção pós-pandemia, porque houve muitas perdas cognitivas com o processo de isolamento social. A gente ainda não consegue mensurar, porque nós estamos nesse processo, né? Mas a gente vai precisar repensar as estratégias de REAB, pensando que as perdas não são decorrentes de um AVC, de acidentes, de questões cerebrais que a gente já era habituado a trabalhar, né? De TCEs, né? Traumatismos crânioencefálicos ou epilepsia, enfim. Tudo bem, gente? E aí, eu vou parar um pouquinho aqui meu compartilhamento, porque eu chego nessa hora para contar para vocês, né? Eu caminhei até... Gente, são 8 horas, eu achei que era tipo 8h20. Falei muito. Porque para contar para vocês de onde vem a história do aprimoramento em neuropsicologia, então, desta compreensão de uma neuropsicologia cognitiva para todos, né? A estratégia que eu usei aqui é de mostrar para vocês o nosso site mesmo, então eu vou compartilhar aqui o nosso site, não sei se vocês todos estão vendo, eu estou no site do Instituto CBM, e aí eu vou entrar aqui
no aprimoramento, na aba do aprimoramento. Tá travando o meu... Agora voltou, né? Eu estou no site do Instituto CBM aqui, mostrando para vocês, e nós temos um aprimoramento em neuropsicologia aqui, tá? E a gente está falando assim, um novo normal chegou. Por que o novo normal? Porque, gente, a gente não sabe o que vem pela frente, a gente precisa estudar e produzir ciência, né? E aí nós estamos falando de um curso que vai ter 388 horas, 100% online, de aula. Então, ele tem uma carga horária equivalente à pós-graduação, porque para ser pós-lato sensu tem que ser 320 horas, e a gente já tem 388, né? Mais 180 horas que são opcionais de grupos de estudo, em todas as áreas. Então, é um aprimoramento em neuropsicologia cognitiva que tem grupo de estudo de fono, de psicopedagogia orientada à alfabetização, de psicopedagogia orientada à aprendizagem matemática, de avaliação neuropsicológica infantil, de autismo, né, de habilidades motoras, a neuropsicologia das habilidades motoras. Então, a gente tem grupos de estudos em 6 possibilidades de grupos de estudos diferentes, né? E aí tem estudo de caso, supervisão. Então, você vai ter um aprimoramento com estudo de caso supervisionado, tá? Possibilidade de publicação disso ao final. E aí, ao longo do nosso curso, a gente vai ter uma aula um acompanhamento, né, de transformação da atuação clínica em pesquisa. E quem vai atuar nesse sentido com a gente é o professor Luiz Renato, né, do Mackenzie. Então, veja, a gente está, assim, muito, muito, muito bem acompanhado aqui. Eu vou mostrar para vocês o corpo docente também, mas hoje eu estou preocupada em mostrar a grade do curso, tá? A gente tem estrutura e carga horária de pós, mas, ó, o foco, isso que eu queria mostrar aqui, veja bem, o foco desta formação é oportunizar ao aluno a estruturação da prática clínica neuropsicológica multiprofissional, fundamentada em evidências, né? E promovendo acesso ao conhecimento científico atualizado. E aí, partindo do princípio de uma área que não é pertencente a categoria nenhuma e ela é construída na perspectiva interdisciplinar, que é tudo que nós já falamos até aqui, tá? Maravilha. Aí, vamos lá, vai ser de segunda e quarta, né? Mais o último sábado do mês, começa no dia 22 de fevereiro. Olha o módulo 1, gente, desse curso. Então, módulo 1, tá aqui, ó. Não, peraí, eu vou abrir o arquivo, até para mostrar para vocês aonde tá. Duração de 1 ano, né, pelo Zoom, tá bom? Depois da aula, depois que acontece a aula, ela fica gravada, né? E você ainda acessa por 6 meses depois que a aula aconteceu. O curso é ao vivo, mas você consegue acessar a aula depois, tá? Olha os professores que a gente tem no curso. Então, eu vou começar aqui, professora Rochelle. Professora Rochelle é a presidente da Sociedade Brasileira, né? Ela vai dar a nossa aula inaugural, tá? Além da Rochelle, a gente tem a Nathalie. A Nathalie é uma profissional bacana, uma profissional incrível, né? Aqui da Clincog de São Paulo, que vai trazer raciocínio clínico e neuropsicologia não restrita para a gente. Vai falar um pouco do VISC, não vai ensinar a aplicar VISC claramente, né? Porque o VISC é restrito, mas como que a gente atua com o VISC quando você recebe uma criança encaminhada após avaliação neuropsicológica restrita, né? A gente está falando da professora Sueli Mesquita, que é parceira já de muito tempo, que traz aí a contribuição da psicopedagogia, de uma bagagem clínica de muitos anos. A Thaís Schiavinato, que é fisioterapeuta e psicomotricista da nossa equipe. Tanto a Sueli quanto a Thaís coordenam um grupo de estudos, tá? Eu já vou falar do grupo de estudos para vocês, mas as duas coordenam grupos de estudos, tá bom? Aí tem a professora Tatiana Meca, uma referência aí em psicologia, em neuropsicologia cognitiva, né? Ela vai trazer um tema da cognição social para o curso. A gente tem a Verônica Unzueta. A Verônica é uma fono, né? E fono da nossa equipe clínica também há muitos anos. A Verô vai coordenar o grupo de estudos de neuropsicologia da linguagem. Carol, Ana Carolina Alves. A Carol é uma especialista em ABA, análise aplicada do comportamento. Nós vamos ter um módulo de ABA no segundo módulo do curso, porque o módulo 1 do curso é de avaliação. O primeiro semestre desse ano é avaliação, o segundo semestre é intervenção, tá?
Carol vai trazer aba no segundo semestre. A gente vai falar em aba num curso de neuropsicologia cognitiva? Vai, a gente precisa entender o que não é a via da cognição, para entender aonde eu atuo a partir da via da cognição e aonde não. Até porque as equipes clínicas precisam parar com essa bobeira de não fazer alinhamento terapêutico quando a gente tem equipes ABA e cognitivas trabalhando com a mesma criança, né? Aqui a gente tem a professora Annelise Júlio Costa, uma referência na nossa área da neuropsi também. A professora Annelise vai trazer um pouco da fala sobre o TDAH, se eu não me engano. Não, TDAH, acho que não. Eu não lembro exatamente no primeiro momento, mas ela vai falar de psicofarmacologia para a gente. Um módulo de 4 horas para a gente estudar a questão da psicofarmacologia, os remédios mesmo, e sair daquele lugar, assim, eu acho que tem que tomar remédio, eu acho que não tem. A gente não tem que achar nada, a gente tem que saber, sabe? A gente precisa compreender a neurotransmissão, a gente precisa compreender o que a farmacologia propõe, né? A gente tem a professora Ângela, que estava aí, em Sacramento, acho que assistindo a gente, eu vi ela entrando em algum momento. A Ângela é TO, então a Ângela tem um doutorado em processos cognitivos e ela é terapeuta ocupacional, vai trazer o olhar da terapia ocupacional para a neuropsicologia não restrita, né? A Ângela vai trabalhar também com a gente o módulo do desenvolvimento cognitivo do idoso, lá no módulo 2 de intervenção, né? A gente vai trabalhar também com a professora Camila Leon. Camila é uma amiga amada, querida. A Cá vai falar de funções executivas. Já no início do curso, a Camila vai trazer um módulo de funções executivas. Um módulo grande, 16 horas de formação. A professora Carla Castro, que vai falar sobre os planos de ensino individualizado. Então, a Carla Castro, uma referência, uma doutora, uma amada, que vai trazer a discussão sobre a gente fazer adaptação curricular, adequação curricular fundamentada em evidência individualizada, né, os PEIs, né, planos de ensino individualizados. E a Dani Robby é uma psicopedagoga muito parceira, uma querida, vai trazer legislação no módulo 2. Então, quando a gente estiver falando em inclusão, né, os aspectos legais, onde a neuropsicologia pode contribuir com o processo de inclusão do ponto de vista legal. Professora Domitila Miranda, uma gênia, tô brincando. Eu vou entrar com a testagem não restrita, né? Vou dar aula dos testes não restritos, vou dar aula de relatórios, algumas coisas que são muito minha praia aí da avaliação, e eu vou coordenar o grupo de estudos em avaliação neuropsicológica infantil, tá? Quem mais? Vamos lá, o Ivan, nosso querido, né? Ivan Mota, psicopedagogo, mestrando em distúrbios de desenvolvimento do Mackenzie. O Ivan vai coordenar um grupo de estudos em autismo e também vai trabalhar com uso dos jogos, né? Habilitação e reabilitação com uso dos jogos, enfim. A Luanda trabalha com neuromodulação, ela ainda não é uma docente que está confirmada, né? A gente fez uma comunicação via ponte de profissional em comum, que a gente conhece, mas ainda a gente não se falou. Mas a Luanda provavelmente venha para trazer o conceito de neuromodulação, ela é uma referência no Brasil nesse assunto, né? Do trabalho em neuromodulação. O professor Luiz Renato Carreiro, do Mackenzie, vai trabalhar com a gente a perspectiva da estrutura da neuropsicologia, a primeira disciplina do curso é dele, e vai caminhar com a gente na metodologia de pesquisa durante toda a formação, né? Professora Márcia Guimarães, uma querida, doutora Márcia do Hospital de Olhos de BH, vai falar de processamento visual. Marina Neri, uma linda, vai falar de treinos parentais, orientações parentais. A Marina Neri, até a última gestão, é membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Ela é diretora da Clincog em Goiânia, né, que é uma referência em neuropsicologia também ali na região de Goiânia e Brasília. Professora Maura Sanches, referência em processamento auditivo no Brasil, vai trazer o módulo do PAC para nós. A Miles, amada da nossa equipe, vai coordenar o grupo de pesquisa em alfabetização, né, e vai trabalhar algumas disciplinas do curso, dentre elas os transtornos de aprendizagem, a primeira infância, né, a avaliação e estimulação de alfabetização, enfim, entre outras habilidades e mais, né, porque aqui eu estou falando dos professores que a gente já fez contato, tem alguns outros professores que eu ainda não fiz contato e que ainda vão chegar outros nomes importantes, tá? E, gente,
Quem quiser conhecer o curso, está no nosso site. Eu queria apresentar o programa, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que o nosso programa, ele não é só aula, tá? Só para a gente fechar, eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram isso no site. Então, vocês vão lá no aprimoramento, aqui é o aprimoramento, tá? E vão clicar, ó, aqui tem o calendário de aulas, então é o ano todo, tá bom? Começa dia 22 de fevereiro e vai até o dia 12 de dezembro. Mas é como uma pós-graduação com um ano de duração. A programação do módulo está todo aqui, quem é o professor de cada aula, né, que eu contei agora para vocês. E se você quiser, aqui, ó, você pode baixar o programa. Clique aqui, opa, e faça o download da programação do curso, tá? E aí, você vai lá e faz o download da programação do curso, tá bom? E aí, a Ângela falou, estou com muita vontade de fazer o curso. Pode vir, querida, eu vou fazer também, mas a gente vai conversar sobre isso. Eu preciso falar com você ainda sobre o curso. A gente vai falar sobre isso. Eu queria só contar um negócio para vocês de estrutura, gente. Veja bem, ó, o calendário, ali na programação, a gente tem o calendário do curso, tá? E os professores. Então, tem o horário de aulas. O último sábado do mês é o dia inteiro, tá? A gente tem aula o dia inteiro. E aí, o cronograma sujeito a alterações, a gente tem aqui tudo coloridinho, por quê? Porque cada cor é uma disciplina, é um professor, né? É uma aula. Veja, ele é todo colorido. A gente tem aulas maiores e a gente tem pinceladas de temas que quem tiver interesse na área vai ter que fazer pesquisa e ir atrás. E os grupos de estudo estarão conectados a essas discussões. Então, vamos entender essa história dos grupos de estudos. Aqui tem as aulas e os docentes, né? E aí, se você pegar aqui, ó, eu quero mostrar só isso para vocês. Depois vocês baixam o programa, dão uma olhada, tá? Para quem tiver interesse. Mas, ó, grupo de estudo, temas especiais em neuropsicologia. Tem Domitila Miranda com neuropsicologia infantil, Ivan Mota com autismo, Sueli Mesquita com aprendizagem matemática, Miles Pereira, se não me engano, a Mi ficou com um grupo de estudo de alfabetização, né, Mi? A Thaís com neuropsicologia do desenvolvimento motor e a Verônica com neuropsicologia da linguagem. Quando você se inscreve no curso, você se inscreve num grupo de estudo, porque são vagas limitadas. Cada grupo de estudos vai ter um número X de alunos, né? São vagas limitadas. Então, você fez a inscrição, você já faz a escolha do grupo de estudo, tá? Isso você encontra também aqui, ó. Aqui tem os grupos de estudos, ó. É isso mesmo, a Miles está com leitura, escrita e alfabetização. E aí, nas condições gerais, tem um segundo clique aqui, ó. Se você chegar nas condições gerais do curso, você tem um segundo clique aqui no site, onde você baixa essas condições gerais, tá? E aí, nas condições gerais, é que a gente vai poder escolher o grupo de estudo. Então, é um documento que você imprime e manda pra gente, né? E tem aqui os grupos, ó. E quando você se inscreve, você sinaliza o grupo que você quer participar, tá bom? E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, assim, nesse dia, tá? Então, vou pegar aqui o calendário. Nesse dia de aula, vamos supor que a pessoa... não, a Sueli é do grupo, eu ia usar a Su de exemplo, mas não dá. Vou pegar uma outra pessoa. O Ivan também é do curso. A Nélia, eu tô vendo a Nélia aí, Nélia, eu vou usar. A intimidade é sempre um problema, né? Não vai ser tão ruim. A Nélia tá inscrita no curso. Aí a Nélia fala para mim, eu vou participar do grupo de estudo da Miles, quero trabalhar leitura, escrita e alfabetização. Beleza. Mas todos os grupos de estudo são gravados. São 4 horas. O sábado, gente, tem 4 horas de aula de manhã, como qualquer outro dia de aula, e 4 horas de grupo de estudo à tarde. E os grupos de estudo à tarde são gravados. Os 6 grupos de estudo são gravados. Então, se você participa de um grupo de estudo, você acessa na plataforma os 5 depois, se você quiser. É nesse momento que de 383 horas, eu acho, o seu curso pode passar para 580 horas, por 535 horas, eu acho. Porque você tem acesso ao conteúdo do seu grupo de estudo e dos outros também. Nos outros você não tem nenhum poder de atuação, mas o conhecimento produzido pelos 8 encontros, acho, 9, do grupo de estudo, você também tem acesso, porque é conteúdo do curso.
Olha que interessante, achei muito, essa é uma ideia genial, né? Porque a gente vai ter acesso a muito conhecimento, né? Então, veja, se a gente chegar aqui no calendário, eu tenho aqui, ó, sábado. O que que é o sábado? O sábado é esse dia aqui, ó. Eu tenho transformação da prática clínica em pesquisa de manhã com o professor Luiz Renato. Beleza. À tarde eu tenho um grupo de estudo, cada um vai para o seu. Mas depois tudo isso vai ser postado na plataforma. Durante 6 meses depois que o curso terminar, ou seja, daquele dia até o meio do ano que vem, você tem acesso ao conteúdo produzido pelos grupos de estudo. E qual a ideia do curso, né, gente? Que eu acho maravilhoso. A gente vai chegar num limite de que você vai trabalhando os temas, né? Tem os professores, em alguns momentos tem a definir aqui. A gente vai chegar aqui no final e a gente tem a comunicação oral. Ah, não, aqui no módulo 2, né? Esse é o módulo 2, os grupos de estudos permanecem. E aqui, ó, em dezembro, quando a gente tem essas aulas do dia 11 e 12, ó, é o único momento, né, que a gente vai ter aqui. Vamos lá. Tô falando desse momento aqui, ó. Tá? Desse mês de dezembro. Nas aulas do dia 11 e 12, são 8 horas de aula naquele dia, das 9 às 18, presencial, se você quiser. Se você não quiser estar aqui presencialmente, a gente vai transmitir isso para quem estiver longe, né? Para quem não puder vir. O que a gente vai fazer nesse momento? Apresentar todas as produções dos grupos de estudo. E é possível que parte dessas produções virem publicação. Tudo vai depender da estrutura que os grupos constituírem. E, além disso, é uma parte normativa do curso que você adote um paciente no início e você caminha com ele até o final. Você vai adotar no início, na avaliação, e vai caminhar já no programa de intervenção até o fim do aprimoramento. E você terá supervisão com a nossa equipe de formação desses casos que você vai atender. O estudo de caso é parte do programa, que você vai estruturar isso como artigo para publicação ou para entrega, se você quiser. A gente não vai exigir isso ainda, né? Nessa primeira turma não vai ter aquela pressão da monografia, mas nós vamos produzir estudo de caso, ou seja, nós vamos produzir evidência clínica, nós vamos transformar nossa prática clínica em ciência e a gente vai respirar ciência para para se estruturar, né, de um modo consistente para uma atuação neuropsicológica cognitiva interdisciplinar. Eu estou tão feliz de produzir esse curso, vocês não têm noção. E tão feliz com todas as pessoas que chegaram e que vieram, porque a gente está com muita gente interessada e o corpo docente foi, assim, altamente receptivo, né? A galera é muito gigante na área e topou lindamente. Enfim, vocês acessando o site, vocês enxergam lá todo o material do curso. Agora, o que eu queria é contar que esse curso, gente, ele foi estruturado totalmente dentro da aula que eu dei inicialmente, né? Eu estava falando aqui de uma neuropsicologia, ó, vamos ver aqui. Eu estava falando de uma neuropsi que vai entender a expressão do comportamento emocional e social da atividade de disfunções cerebrais, né, essa inter-relação. E nessas áreas, a gente tem fono no programa, psicólogo no programa, pedagogo, físio, TO, psicopedagogo, neuropsicopedagogo e outros profissionais de outras áreas trabalhando com a gente aí na formação em neuropsi não restrita. Maravilha, né? E nessa perspectiva de fundamentação em métrica e evidência e abordando todos esses processos. E ainda no módulo 1, falando de avaliação, e no módulo 2, de estimulação e reabilitação neuropsi. Fica o convite para quem quiser conhecer. E o valor do curso não é um valor que está... O curso é equivalente a uma pós. Eu, honestamente, de uma forma muito envaidecida, vou contar que ele é muito mais estruturado que muita pós-graduação que a gente conhece, né? Eu preciso validar isso do ponto de vista acadêmico mesmo, e de orgulho de produção da minha equipe é muito competente, né? Mas o preço não é de pós-graduação, é um curso que o valor cheio dele, eu tirei do Aro o valor, mas o valor cheio desse curso, ele é 8 mil e pouco, ele é pago em 10 vezes sem juros, ou você pode parcelar em mais do que 10 vezes, aí tem um pouquinho de juros lá, enfim. Então, um valor bastante acessível, um grupo de docentes de
excelência, né? Os profissionais que me formaram e nós todos que somos docentes do curso vamos atuar, vamos participar do curso, né? A gente tem acesso livre a todas as aulas, enfim. Então, eu vou ser aluna desse curso, muito mais que coordenadora dele e professora, eu vou sentar e me transformar aí como neuropsicóloga, e estou muito orgulhosa de caminhar nessa perspectiva aí da neuropsi não restrita. Estou bem feliz, assim, de dar esse pontapé com esse curso, que quem trabalha comigo sabe que foi uma gestação de elefante, né? Eu estou há anos ensaiando para lançar o curso. É isso, queridos. A Ângela está escrito aqui, imperdível. Parabéns, dou minha equipe. Você é corpo docente, querida, desse curso. Obrigada por caminhar junto. E é isso, gente, que eu tinha para trazer hoje na nossa aula aberta do 7K. É uma aula aberta que a gente traz uma discussão que eu acredito que é super importante e que sim, eu trago a apresentação do curso, né? Eu quero contar esse curso para vocês mesmo, assim. Ela inventou aula aberta só para vender o curso dela. Não, vender curso a gente faz campanha paga no Instagram. Eu inventei aula aberta para ter esse povo novo que chegou pertinho da gente mesmo e compartilhar conhecimento com vocês. E ver todos vocês, né? Porque eu tava com saudade, a gente tira férias, fica com abstinência de aula pelo Zoom. Era isso que eu queria fazer. É isso, amados. Ó, fui mais do que uma hora. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer trazer alguma. A Ângela está falando que vai convidar os parceiros do Instituto Virgulim. Vai ser uma maravilha, Ângela, ter todos vocês juntos. Nery, depois a gente conversa. Me deu vontade de fazer, então vem. Mas é isso, gente. Pensando até na aula anterior de apresentação da grade do curso, alguém quer trazer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ou a gente. Ou só falar alguma coisa que ficou pensando? Vamos lá. Michele está falando aqui que foi bom conhecer e conhecer o trabalho. Bem-vinda, querida. Obrigada, viu? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Os professores do curso que estão aí querem falar alguma coisa? Ivan, Sueli, quem mais está aí? Que eu vi, a Ângela estava aí, não sei se ela já saiu. Não, eu só queria comentar assim que dentro da abordagem psicopedagógica, né, que a gente, pensando como a psicopedagogia, eu acho assim que eu acredito que esse curso vai ser um divisor de águas para a gente, né, no sentido de consolidar esse conhecimento, e eu também vou participar, né, como aluna. Eu estou mais entusiasmada em participar como aluna do que própria professora, porque assim, a gente tem ícones assim fantásticos, e eu acho que à medida que a gente vai compartilhando esses conhecimentos, um conhecimento científico, a gente vai construir junto, né? Então, a gente viu muito isso no curso de intervenção, a gente foi construindo com a modelagem do grupo, dentro dessa demanda do grupo, e eu acho assim que vai ser uma turma única, né, em termos de inaugurar uma era aí dessa neuropsicologia cognitiva sob o ponto de vista, no caso que eu estou falando da psicopedagogia, né? Então, eu acho que essa turma vai ser para lá de especial para todo mundo, né, Dona? Eu acho também. Hoje eu estava dando aula do PEI básico aqui, né? E uma aluna do básico falou assim: eu vou para a turma 2. Eu falei: não faria isso. Essa turma 1 é onde a gente tem o aceite de todos esses profissionais, né? Porque essas pessoas também têm compromissos, têm uma vida, então não dá para a gente pensar. Mas eu estou muito entusiasmada em construir esse caminho, Sul, do lado de vocês, assim. A gente está o programa está feito. Eu quero ver como que ele vai acontecer. E eu estou muito entusiasmada para ver como ele vai acontecer. Porque a chance de não ser um caminho positivo é muito pequena, né? Mas, enfim, obrigada por me darem essa companhia dessa noite, né? De janeiro aí, um monte de vocês ainda estão de férias, estão em casa com o filho. Obrigada por caminhar junto. E a gente está à disposição, tá bom? O CBM está à disposição. A aula vai ficar gravada, disponível no YouTube. E vocês sabem onde encontrar a gente. Bem-vindos, queridos. Boa noite. E até a próxima. Um beijo. Beijo, gente. Boa noite.